Então, vou chamar aqui o meu querido amigo, professor Manuel Mota. Como está você, Manuel? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, depois de ter ouvido essas duas intervenções brilhantes aí, eu quero destacar a intervenção da doutora Márcia, uma bela do intervenção. Ela faz uma análise, vamos dizer assim, sem minimizar, sem diminuir a importância política da análise dela, né? Ela faz uma análise técnica, né, de alguém que tem um domínio muito grande da questão da segurança, né? E, vamos dizer assim, todas assim, toda a análise que ela faz, ela mostra exatamente as fragilidades, as fragilidades iniciais do governo atual e a fragilidade também mostrando a fragilidade também dessa, que eu não vou chamar de golpe de Estado, dessa arruaça. Essa arruaça é feita pela direita brasileira, esse segmento aí que ocupou parte do aparelho de Estado, e eu digo parte, foi uma fração, né? É bom que a gente aí, eu já estou até me alongando já. Você já está entrando no tema, né? Que, na Claro, verdade, é o dentro do tema. tempo, É o tema. Só para explicar uma foi coisa uma aqui. fração, foi uma iniciativa de uma fração da direita brasileira, é bom que isso fique claro, né? Porque a direita ela não é monolítica, assim como todas as instituições não são monolíticas, né? Elas são assim compostas de frações e essas frações operam segundo interesses diferentes, né? É, então, que eu quero um pouco comentar aqui na sequência, na medida que a gente for aqui conversando com o pessoal que acompanha aí o Expresso 61. Então, como eu estava dizendo, esta é a coluna Margem Esquerda. Na verdade, Margem Esquerda foi um programa que a gente iniciou, né, Manuel? Iniciou, E né? que a gente agora traz como uma coluna. Então, o Manuel vai ter o seu comentário aí de 10 a 15 minutos, Manuel. Com você, Beleza. o tema é justamente esse ponto que você até iniciou Porque falando, a falhou, tentativa de golpe. porque falhou aí. Primeiro, eu vou tentar assim descrever isso aí não como um golpe, como um golpe de Estado. Porque se isso tivesse sido de fato um golpe de Estado, o modelo seria outro. E se isso de fato, as pessoas estão classificando como golpe de Estado, mas eu não vejo, vamos dizer assim, elementos para considerar isso que eu chamo de arruaça, uma arruaça política, né, feita por uma fração de direita que é completamente, vamos dizer, desestruturada do ponto de vista assim de uma fração que tivesse com disposição, podia até ter interesse, mas não sei se teria força para dar um golpe de Estado. Então, o que é que eles fazem? Eles promovem uma arruaça, no meu entendimento. Aquilo que na esquerda nós chamaríamos de uma ação de agitação e propaganda. Não que eles tivessem vamos dizer assim, a gente pudesse classificar como ação de agitação e propaganda, no sentido que é usada aí pela tradição conceitual da esquerda. Você analisando passo a passo o tempo em que ocorreu, foi só assim, como é que eu diria assim, uma arruaça, não teve um propósito claro, definido. Tem um golpe de Estado, eu vou frisar bem isso aqui na conversa, né? Ela é assim uma ação política para ocupar o aparelho de Estado. E o aparelho de Estado ele é constituído de três, nas repúblicas modernas, contemporâneas, né? Ela é constituído de três poderes. Os três poderes clássicos são constitutivos aí da organização do aparelho de Estado. Isso é um tema aí que é discutido, conversado, analisado, teorizado por vários pensadores políticos e filósofos e analistas, tudo você imaginar. Então, um aparelho de Estado ele é constituído por três poderes.
E a organização da Praça dos Três Poderes expressa, vamos dizer assim, a direção, assim, o local, o território onde de onde emana o poder do Estado brasileiro. Você tem lá o Palácio do Planalto, que é onde opera o Poder Executivo. Você tem o Palácio da Justiça, onde opera o aparelho de justiça, e você tem o Parlamento, onde opera o Parlamento. Então, o que é que aconteceu vamos dizer assim, nessa invasão dessa Praça dos Três Poderes? Né? Você não tinha nada que, vamos dizer assim, que nada assim que indicasse que havia uma intenção não de ocupar os prédios, a não ser fazer essa algazarra lá, né? De ocupar o poder que aqueles prédios, vamos dizer, significam, simbolicamente, mais do que simbolicamente, na prática, o papel deles no Estado brasileiro. Né? Então, você tem lá, o pessoal, a turba invade o Palácio da Justiça e não assim, e não ocupa o poder da justiça melhor. Aqui tem o fulano de tal, pode ser quem for, um general, ou um lumpe daquele lá, sentar-se na cadeira lá do Xandão, né, do Alexandre, do ministro Alexandre, e dissesse: eu agora estou aqui no lugar do ministro e vou fazer justiça, vou começar a operar o aparelho de justiça. Mas não, foi uma algazarra, foi assim, algo completamente sem comando, sem houve. Bem, a análise brilhante que a Márcia fez ainda agora, ela mostra direitinho quais foram os elementos, como é que foi a dinâmica da ação. Né? E aí eu fico cada vez mais convencido que, se fosse, de fato, a intenção fosse dar um golpe de Estado, para valer, como que ocuparia os três poderes, de fato, não só os palácios, não aquela algazarra lá, né? Outra teria sido a lógica, teria sido outra lógica. Então, porque você não tem em nenhum momento, porque tudo bem, você pode tomar lá, fazer aquela algazarra, e de imediato, e hoje a tecnologia permite, seja de que ponto for do país, alguém diria: estou ocupando, a partir de agora, a cadeira da presidente da República. Seja lá quem, Bolsonaro, seja quem for, que tá até fora do país. Ou então, então assim, de qualquer outro lugar aí, né? Pode ser um quartel, seja lá o que for, dizer assim: olha, agora a Corte de Justiça está aqui, eu aqui, está nomeado, então todos os poderes concentrando num ditador, que é o que acontece com os golpes de Estado de uma maneira geral. Né? Então, um ditador é um ditador que vai lá e ocupa e vai controlar e governar e fazer a gestão de todo o aparelho de Estado. Agora, isso não aconteceu, isso não estava claro. A gente acompanhando essa arruaça, né, não tinha um projeto de poder de Estado. O fato é esse. Eu digo assim, colocado nessa algazarra, não é que não tenha por trás disso, seja lá o que for. Mas naquele momento não me pareceu, eu acompanhei toda essa algazarra aí, né? Toda essa arruaça, você não, em nenhum momento, nenhum daqueles malucos lá, malucas e malucos, né? Disseram: vamos governar, o fulano está governando, fulana está governando. Aparelho de Estado é um aparelho de governo. Ele é estruturado para governar um país, uma nação, né? E eu não vi isso. Ao contrário, todas as lideranças que se pronunciaram
elas não se pronunciaram efetivamente nessa direção. Então, eu diria, olha, se isso, não sei qual era o objetivo mesmo, assim, em relação ao Estado, né? Se foi uma tentativa de golpe, é aquilo que seria o primeiro golpe de Estado horizontal, sem comando, sem direção, sem hierarquia. Era, vamos dizer assim, muito mais vamos dizer assim, muito mais próximo, a intenção sei que não era essa, da tradição anarquista, de negação do Estado, do que de um golpe no sentido de aparelhar o Estado por uma corrente, por uma fração política da sociedade brasileira, né, da direita brasileira. Né? Então, para mim, ficou. Oi? O som não estou ouvindo. Desculpa, eu estava mutado aqui. Manuel, eu vou ter que encerrar porque já está dentro do limite, né? Mas é isso. Eu gostaria de... Tá? Então, agradeço muito ao. Não, olha, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Eu digo assim, esse é o primeiro golpe de Estado pós-moderno que teria acontecido nesse país. Voltamos ao assunto. Muito bom, meu irmão. Muito grato aí pela possibilidade de intervenção.